Olá meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor para cada um de vocês. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal Charles Araújo. Nessa mensagem nós iremos estar falando de um ministério muito importante, o ministério das testemunhas, o qual temos promessas de Deus desde os profetas até os últimos mandamentos que Jesus deu à sua igreja, quando ele subiu ao céu para que a igreja fosse para Jerusalém, até que do alto fosse revestido do seu poder e só então se tornar suas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, Samaria, Judá e até os confins da terra. Então esse ministério ele é muito importante, mas eu quero lhe dizer o seguinte: se você não ocupar tempo em buscar compreender o reino de Deus, você se torna uma pessoa frágil, uma pessoa fraca, uma pessoa, vou usar o termo, anêmica na fé, e o mal não vai te respeitar. O mal, ele vai roubar tudo aquilo que o Senhor Jesus já vos concedeu através do seu sacrifício na cruz, através do Espírito Santo. Então, é um assunto que nós não vamos entender dentro de 5 minutos, de 10 minutos, então, mas compensa. Se você deseja verdadeiramente ser revestido do poder da autoridade para guerrear com o inferno e vencer, então você vai ficar aí e já vai se inscrever no nosso canal, vai deixar seu like, seu comentário, vai compartilhar esse canal com seus amigos. Estamos apenas começando. Então, eu quero começar dizendo para você o seguinte: o porquê que eu não acredito que quando a Bíblia fala a respeito do poder que Deus dará às suas duas testemunhas, eu não acredito que ele está falando apenas de duas pessoas, como muitas pessoas acreditam que se trata de Elias e de Moisés. Então, por que eu não acredito? Primeiramente, só lendo aqui Atos, a partir do capítulo 3, a partir do capítulo 1 e o verso 8, que diz assim: mas receberei poder do Espírito Santo para que há de vir sobre vós, e ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, uma cidade, como em toda a Judéia, um estado, e Samaria, já fora dos termos da Judéia, e até os confins da terra. Então, obviamente seria impossível dois homens tornar-se a testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Porque essa palavra, esse ministério, essa responsabilidade de testemunhar tem a ver com alguém que está presente, ou seja, aqueles que irão testemunhar a respeito do reino de Deus, isso é, pregoar o evangelho, mas também testemunhar o que está fora do lugar, testemunhar as atrocidades, testemunhar os pecados. Então, essas testemunhas, elas vão estar em todos os lugares. Mas por que está na Bíblia duas testemunhas? Primeiramente, você deve saber que no Estatuto de Israel, para que diminuísse a possibilidade, a chance de alguém ser injusto com alguém com outra pessoa, uma pessoa ser injusta com outra pessoa, se criou esse estatuto, que na hora de trazer uma informação essa que tem a ver com alguém testemunhou um crime, alguém testemunhou um roubo, alguém testemunhou um mal feito de uma outra pessoa. Então, no Estatuto de Israel, que Deus estabeleceu, não podia essa pessoa que viesse trazer a informação fosse apenas uma pessoa. Tinha que vir de uma pessoa ou mais. No decorrer desse estudo, nós iremos estar mostrando onde estão esses versículos. Quando Jesus enviou o seu discípulo, ele enviou de 2 em 2. Então ele diz assim, quando você chegar em uma casa, a casa que vos receber, não recebe só vocês, recebe a mim. Quem receber a mim,
recebe o Pai. Porém, da mesma maneira, a casa que não vos receber, também não receberá a mim, que também não recebe o Pai. E vocês são testemunha dessa casa que recebeu, é digna de receber, como a casa que não é digna de receber, de não receber. A casa que não é digna de receber, disse Jesus para eles, bata o pé, uma forma de protestar. Maior é o rigor de Sodoma e de Gomorra do que aquela casa, do que aquela cidade que não receber. Então, esse é o papel de testemunho. Deus, Jesus enviou de 2 em 2. Ali, em Mateus capítulo 16, o capítulo 18, aonde Jesus diz, se você encontrar um irmão ou ver um irmão cometer um erro, procure o irmão. Tenta convencer o irmão a mudar de ideia. Se você convencer o irmão, você ganhou um irmão, ganhou uma pessoa, ganhou uma alma. Mas se porventura aquela pessoa não se arrependeu, então neste caso a orientação é, volte, pega 2 ou mais, testemunha e traga e torne-se essas pessoas que testemunharam, torne-se testemunha de acusação contra aquela pessoa que não aceitou. Então esse é o ministério, o lado natural do ministério, mas tem muito mais profundidade e nós vamos estar aprendendo aqui. João Batista foi, por exemplo, o testemunho que preparou o caminho para a vinda de Jesus. Como assim? Vamos entender o seguinte. Para que o reino de Deus pudesse vir na pessoa de Jesus, para que Deus pudesse fazer justiça, separar os bons, separar os bons dos maus, dar a recompensa ao justo, como também a severidade e a punição aos ruins, primeiramente tinha que o evangelho ser pregado, ser testemunhado. Por isso que João Batista veio preparar o caminho. Então, um homem justo, que foi criado de uma forma especial, cheio de justiça, se desconectou do sistema religioso para que não fosse formatado pela malícia, pela perversidade, pela a desonestidade, pela injustiça que já estava, naquela época, Israel já estava toda já contaminada, digamos assim. Então, lá está João Batista começando a pregar. E o que João Batista dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em seguida ele disse, arrependei porque o machado está posto no tronco da árvore. E ele protestava, ele pregoava, ele denunciava o pecado naquela época, a ponto dele chegar a dizer, bando de víbora, quem vos convencerá que vocês se livrarão da ira vindoura? Aqui João Batista estava falando da ira de Deus, que virá na sua totalidade, lá no final de todas as coisas, onde as 2 testemunhas citadas de Apocalipse vão estar com o seu ministério. Então a ira de Deus, descrito também em Ezequiel, onde a ordem foi para matar velho, matar jovem, matar mulher, matar virgem. Tudo isso só seria possível depois que fosse pregado o evangelho do reino, pregado, mostrado para a pessoa, aberto os olhos das pessoas, para que as pessoas pudessem se arrepender ou não. Se elas se arrependessem, o que João Batista dizia? Então aqueles que iriam se arrependendo, iria ser batizado, e os que não se arrependessem, iria cair na ira futura. A ira de Deus iria cair sobre eles. Então, quando João Batista disse que o machado estava no tronco da árvore, ele estava dizendo, olha, o dono de todas essas coisas, o rei de Israel, aquele que os profetas falaram, está por vir, está chegando. Na verdade, ele já está em nosso meio, apenas não se manifestou ainda. E eu digo para vocês, é bom que vocês se arrependam, é bom que vocês se consertem, porque o reino dele que começar dentro de cada um se estabelecerá sobre toda a terra. Então, se vocês se converterem, a vocês são dados uma oportunidade de vocês ser esquecidos dos pecados de vocês, por isso se batizem. É uma forma de sepultamento de pecado, é uma forma de encerrar um círculo ao mergulhar e tornar-se, e ao ressurgir, se ressurgisse uma nova pessoa sem culpa. Estava apontando para o reino de Deus, para a oportunidade.
Mas caso contrário, eles não se arrependessem, então neste caso iria ser cortado do mundo dos viventes. O machado está posto no tronco da árvore. Se arrependam, arrependei-vos. Jesus reiterou sobre o assunto e disse: olha, eu sou a árvore verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo galho em mim que dá fruto é limpo, e todo galho que não dá fruto é cortado e será lançado no fogo. Então esse é o papel da testemunha, é separar o joio do trigo, o certo do errado. Para isso, ele tem que ser justo e tem que anunciar que o reino de Deus, para que se torne justo, o reino de Deus vindo. Então o reino de Deus vindo vai dar recompensa compatível com as obras daqueles. As tuas obras são mal, você desprezou o reino de Deus. Então Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas a condenação se dá porque alguém sabe que está errado, mas ignora o que é certo, continua no erro. Sabe onde está a luz, mas prefere as trevas. Então, neste caso, Jesus disse: já tem quem condene a palavra que João Batista pregou, testemunhou na sua geração. Mas em cada geração tem suas próprias testemunhas. Então, esse revestimento do poder que está descrito em Apocalipse 11, que muitas pessoas falam que é Elias e é Moisés, porque são similares, ou seja, as manifestações, os seus ministérios são muito parecidos com os ministérios tanto de Elias, que enfrentou a desonestidade da sua geração, o pecado da sua geração, protestou, combateu o erro, permaneceu-se firme e usou o poder de Deus para cair fogo do céu, quando 50 homens vieram prender ele em nome do rei, e ele disse: se eu sou homem de Deus, caia fogo sobre vocês e consuma todos vocês. Então morreram 50 homens que foram pegar, no caso de Elias. Depois foi enviado mais 50 e disse: homem de Deus, viemos te prender a mando do rei. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Pela segunda vez caiu fogo do céu e matou os 50 homens. O terceiro grupo chegaram e disseram: homens de Deus, vieram te prender a mando do rei, mas tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Então, neste caso, o fogo não caiu sobre eles. João Batista combatia o pecado da sua época, porque eles tinham vários deuses, cultuava vários deuses. Então, João Batista, ou seja, Elias, para mostrar que não era verdade que aqueles outros deuses não tinham poder nenhum, ele fez o desafio com os profetas de Baal. E o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E ambos foram para cima de um monte e começaram a clamar. Os profetas de Baal clamaram primeiro. E em seguida, ele disse assim: agora, põe fogo, põe água aí, nessa lenha aí. Põe água nesse animal, que era o animal para ser sacrificado aos deuses, para... Se Baal fosse um Deus verdadeiro, como eles acreditavam, que era o Deus do fogo, iria mandar fogo. Então, como Elias estava ali protestando contra ele, provando que eles estavam enganados, que não há outro Deus além do Deus do céu e da terra, Elias disse: agora vocês terminaram, agora coloca a água ali. Que, obviamente, todos sabem que vai na contramão. A lenha, para ser boa de fogo, obviamente tem que ser seca. Ele mandou jogar água. E mesmo assim, quando ele clamou, o fogo desceu e consumiu a lenha, como consumiu também o bezerro, no caso a oferta que estava sobre a lenha. Então esse poder, essa autoridade, Deus vai dar em dobro, ou mais do que o dobro, para as testemunhas contemporâneas ao anticristo, ao tempo mais crucial da corrupção. Enquanto que Moisés, para tirar o povo do Egito, também enfrentou o rei tirano, no caso o faraó, que aponta para o homem do pecado, para o homem da perdição, que vai estar se passando como o próprio Jesus Cristo nos últimos dias. Então Moisés, para mostrar para faraó e para todos quem era Deus e que Deus estava com ele, que ele, Moisés, era uma testemunha de Deus, falava em nome de Deus, era um profeta de Deus, Moisés fechou o mar, ou seja, Moisés feriu as águas com sangue, e as pessoas não tinham o que beber.
você vê essa descrição para as testemunhas de Apocalipse. Então, Elias e Moisés, Moisés e Elias, transformaram as águas em sangue, caiu o fogo do céu, encerrou o céu no caso de Elias, e não choveram. Então, todo esse poder está prometido para as testemunhas dos últimos dias. Então, por se tratar, por aqueles dois, os dois, que representa essas épocas de bons exemplos de autoridade de enfrentamento, o espírito de Elias e de Moisés vai estar derramado sobre as testemunhas dos últimos dias. E volto para o ponto que nós começamos. Não pode ser apenas duas testemunhas, porque enquanto eles estão presencial testemunhando lá em Jerusalém, obviamente, como Jesus não veio para salvar só Jerusalém, no mundo inteiro, obviamente vai estar em cada geração, em cada cidade, em cada país, em cada continente, em cada país, em cada cidade, em cada canto desse imenso universo, vai ter testemunha com os poderes designados para aquele fim. Então, por essas razões, eu lhe asseguro que as testemunhas não podem ser apenas dois homens. Agora, antes que nós entramos em versículo por versículo, para que nós possamos entender. Você acredita que esse poder não tem nada a ver com você, está designado apenas para dois homens lá no final de todas as coisas? O que vai acontecer com quem pensa assim? Ele simplesmente cruza os braços. Ele não espera que aconteça com ele. Se não acontecer com ele, não vai acontecer mesmo. Se ele não espera que aconteceu com ele, se ele não espera que ele está contado para receber esse poder, se ele espera que vai acontecer no final, quer dizer, ele vai passar adormecido, sem se dar conta que ele desperdiçou ou está desperdiçando essa autoridade designada para as testemunhas de Jesus, para aqueles que herdam o reino de Deus, o reino futuro, para aqueles que são pregoeiros do Evangelho. Porque se esse poder é apenas zoada, nada mais disso. Se alguém acredita que esse poder é para dois homens lá no final, e ele não se posiciona, além dele perder essa parte, deixa eu lhe falar uma coisa. Se você é cristão, você deve saber que a palavra de Deus combate sobre aquela doutrina da reencarnação. A propósito, na parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro, você vê isso. O Lázaro e o rico morreram no mesmo dia. Um foi sepultado e o outro foi levado pelos anjos. E o rico viu a Lázaro no seio de Abraão, sem tormento. Enquanto ele estava atormentado, ele disse: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo e venha até mim, para que eu possa pelo menos aliviar um pouco do meu tormento. Esse tormento já está apontando para fogo. É dessa ira vindoura que João Batista começou a pregoar. Voltando para Abraão, olha o que Abraão disse. Ele disse: filho, há uma lacuna, há um abismo entre vocês dois. Nem você pode vir para cá e nem Lázaro pode ir para lá. Então, pai Abraão, peça para que, permita que Lázaro volte e pregue para os meus irmãos. Diga para eles, para que eles não venham para o mesmo lugar. Olha o que Abraão disse. Disse: olha, lá na terra tem os profetas, tem os pregadores, tem as testemunhas. Se não acreditarem nos que estão vivos, acreditarão nos que estão mortos, porque esse é papel dos que estão vivos. Então não tem sentido nenhum Deus ressuscitar homens lá no passado, quebrando assim esse princípio, essa doutrina da reencarnação. Se uma coisa é errada, independe da quantidade. A encarnação, Deus combate a encarnação de um homem, de dois homens, é tão errado como de todos. Então, se não é para acreditar, se Deus combate essa doutrina da encarnação, então é para nós e para eles também. Então não tem sentido nenhum. Você, ao entender a doutrina, esse fundamento do testemunhar, você vai ver a grandiosidade desse ministério. Então eu quero começar agora a mergulhar na palavra, começando ali por João Batista. Em Mateus capítulo 3, foi aonde João Batista começou a pregar. Deixa eu ver aqui. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado, tenho acesso direto
ao trono da bênção. E como filho de Deus, eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino de